Hoje a gente está dando continuidade à nossa quarta live do projeto Minuto Científico e Fonoaudiologia. E hoje é um dia muito especial porque a live é com uma pessoa muito querida, que eu gosto muito, uma pessoa super bacana, que tem uma expertise incrível no assunto. E aí hoje então vai ser com o Fabrício, que, nossa, ele é amigo, além de ser um cara que eu admiro pra caramba, ele é um amigo muito especial. Então, hoje a live vai ser um bate-papo muito gostoso, que ele vai falar muita coisa interessante sobre o TDAH, sobre o P300, o que ele tem pesquisado, quais vídeos a tela com ele. Vamos ver, ele já tá entrando. Olá, Fabrício, tudo bem? Olá, Renata, tudo bom? Boa noite. Obrigado, boa noite a você, a todos, né? E obrigado pelas palavras aí, pelos elogios. Você sabe que a recíproca é verdadeira, né? Você sabe disso. Tem o pessoal de Cruzeiro aí que eu tava conversando, que no grupo, quando eu lembrei que até lá, o pessoal já cobrando o seu curso aqui. Todo mundo, eu quero o Fabrício aqui de novo, eu quero de novo. Não Ué, traz de novo, só nada. manda um alô pra galera aí, só marcar que a gente vai com o maior prazer em Cruzeiro aí. Mas só vou se meu amigo Andrei estiver com aquela, né? Pra gente tomar aquela cerveja top lá que ele sempre indica, né, cara? Ah, é. Depois do curso tem que bater o papo. Fabrício, a É, gente vai começar agora, o pessoal já vai entrando, mas a gente vai começando, tá bom? beleza, você que manda. Então, o tema que a gente escolheu hoje foi um artigo que o Fabrício publicou junto com outros autores sobre o Isso, TDAH e o P300, não é isso? isso. Na verdade, ele foi um trabalho que a gente fez, né? Esse artigo que depois a gente pode disponibilizar o link aí pra galera, tá, Renato? Ele é aberto. Ele foi um estudo piloto, tá? Que na época, então, 2014, a gente começou a realizar o estudo em 2012, 2013, eu era professor da estadual aqui do Rio de Janeiro e a gente tinha uma parceria muito bacana com o pessoal do NESA e do NESA, o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente, né? E aí tinha o pessoal também do Hospital Pedro Ernesto, que a gente tinha uma parceria, o pessoal lá da Neuropediatria muito bacana. E aí a gente fez esse trabalho junto com o pessoal, foi com o meu orientador e uma professora que trabalhava junto da gente, né? Na época, então foi com o Alfred, com a Luciane Fragel e com um aluno meu, que foi meu aluno, que hoje está fazendo doutorado na USP, que a gente tem algumas produções, né, nessa linha. Na verdade, quando a gente fez esse estudo, né, de P300, foi porque a gente sempre estudou ah, sobre respostas motoras, né? Então, primeiro, vamos explicar, né, para a galera o que é o P300, né? Tipo, É. é, Ô, né? Fabrício, peraí. Fale. Vamos. Geralmente a gente, quando vai fazer live, a gente segue uma linha de raciocínio para as pessoas que forem Ah, entrando tá. entender, tá bom? Então vamos Beleza. lá. Tranquilo. Primeira coisa que você que se apresentasse é qual foi o objetivo. Tá. Então, o nosso objetivo do estudo foi avaliar os efeitos de uma tecnologia que a gente trabalha muito, que é o que a gente chama de estimulação cortical, tá? Que são batidas binaural beats produzidas em laboratório, que a gente trabalha numa frequência, tá? Para criar um cenário cortical de mecanismos atencionais mais favoráveis para crianças que tenham, ou indivíduos, né, na verdade, que tenham dificuldades de atenção, tá? Ou dificuldades de atenção durante uma tarefa, alguma coisa específica, tá? Ali naquele, com uma tarefa específica. Então, esse foi o nosso objetivo, avaliar os efeitos da estimulação, tá? No tempo de resposta de crianças com TDAH no exame, né, no teste do P300. Tá?
Esse foi o nosso objetivo. Fabrício, e dentro do artigo, como que vocês começam a mostrar o cenário do TDAH? O que vocês fazem de levantamento de características do TDAH? Então, cara, isso é bem legal falar, porque a revista que a gente publicou esse artigo, como ele foi só o piloto, tá? A gente publicou numa revista que tinha um determinante muito grande de número de palavras, né? Mas a maior característica que a gente tem são os critérios de inclusão e exclusão. Então, por exemplo, a gente trabalhou com 80 crianças, né, cara? E para a gente trabalhar com 80 crianças, ô Renata, nós tivemos que avaliar mais ou menos umas 100, quase 120 crianças, sabe? Eu acho que foram umas 117, assim. E o que a gente segue são os critérios de inclusão do TDAH, entende? Que é, basicamente, então, uma das coisas que a gente pegava bastante eram crianças que não tinham o diagnóstico conforme o DSM, na época ainda era o DSM-4, né? Não tinha saído o DSM-5. Então, começando as publicações do DSM-5, porque o artigo é de 2014, né, quando foi lançado o DSM-5 aqui, só que a gente ainda seguia o critério só que o estudo foi feito antes, né? O estudo a gente iniciou ali em 2012, 2013, aí depois a gente mandou para a revista 2014, tá? Então, aí a gente, então a gente seguiu o critério DSM-4. Então a gente tinha muitos, e um critério que não mudou é o diagnóstico multidisciplinar. Então, por exemplo, a gente tinha vários diagnósticos de crianças com TDAH que não eram com crianças, que não eram diagnósticos multidisciplinares, era só do médico. E essas crianças faziam só acompanhamento, por exemplo, só do médico. E aí, cara, então essa era uma questão que a gente tinha como critério de inclusão e exclusão, a questão do diagnóstico, né? E a gente esbarrou bastante. E uma coisa que a gente fez, diferentemente de outros estudos, a gente não teve interrupção de medicação, tá? A gente viu ele medicado porque a gente sabe que é uma condição, que é uma necessidade, porque um medo que o nosso grupo de pesquisa tem bastante por exemplo, assim, é o uso de tecnologias quando você coloca o TDAH e as pessoas acharem que o indivíduo com TDAH não precisa de medicação, sabe qual é? Então, a gente sempre se preocupa muito com isso. Então, no momento que eu lanço assim, um estudo de como que eu posso dizer? Estimulação cortical e TDAH, né? Como a gente tem em outros trabalhos do nosso grupo de pesquisa mostrando a melhora, vários já tentaram usar essa estimulação cortical substitutiva à medicação. Então, uma preocupação que a gente tem é que não é para substituir a medicação, entende? É para, ser a mesma... Como que eu posso dizer? É um tratamento complementar aos outros tratamentos que o TDAH faz, entende? Então, essa foi uma grande barreira que a gente teve no estudo e o que atrasou bastante. Eu não sei se foi a minha internet que caiu ou se foi a do Fabrício. Aqui para mim tá travado. Vamos ver se foi do Fabrício. Voltou? Agora? Voltou. Isso, Voltou. perfeito. Beleza. Isso. Pode continuar. Então, não, essa foi a grande barreira que a gente teve em termos de com as crianças com TDAH. Uma outra barreira que a gente teve é que, na verdade, o nosso N, ele até seria um pouco maior, mas a gente teve uma dificuldade, porque a gente fez um protocolo de 140 sessões, né? Então, por exemplo, eu tenho... cara, fazer um indivíduo ter 140 sessões de intervenção é muita coisa e, a gente teve que cortar alguns por conta disso, tá? Como que eu posso dizer, deles... A internet dele travou de novo. Oh, meu Deus. Até a internet está querendo entrar no modo feriado, descansando. Vamos ver se volta, rapidinho volta. Então, para quem está entrando agora, então é o Dr. Fabrício. Oi. Olá. Oi. Pronto, pode continuar. Pronto. Então, com o TDAH foi
né? Foi essa nossa barreira que a gente teve. Aí, então, Renato, acho que cabe agora a gente explicar, né, o que é o P300, né, né? Então, o que a gente trabalhou para avaliar essas questões? A literatura, né, com o avanço das tecnologias de imagem, as pessoas subestimam muito exames simples, num custo simples, né? E que pode ser um marcador neurofisiológico. Então, uma das coisas que a gente tem como objetivo, é um objetivo específico, não é um objetivo geral, mas é um objetivo específico do nosso grupo de pesquisa, tanto do laboratório que eu chefio, que é o LIEMP, quanto ao UFRJ, Ciência e Cognição, onde eu fiz meu doutorado lá, com a orientação do Alfred, a gente ter marcadores, possibilidade de ter marcadores neurofisiológicos, né, ou fisiológicos, de indivíduos típicos, tá? E ter esses marcadores ampliados para uma população com TDAH. E um desses exames que a literatura já coloca desde 2008, né, sacramenta, corrobora, mostrando que pode ser realmente um exame para um diagnóstico diferencial, para um trabalho, é o P300, que é como se fosse um eletroencefalograma, ele é um eletroencefalograma, só que você faz com 3, 4 canais só, né? E você vê como é o processamento de uma informação, né? Então ele é como se fosse um elétron, só que você vai ver no P300, P300 porque é o potencial, né? É o P de positivo, é uma onda, né? Que vai ter uma positividade. Então aquelas ondinhas que vocês veem lá no elétron, né, cara, nada mais é do que um monte de PEPs e PIPs, que são os potenciais excitatórios pós-sinápticos e PIPs são os inibitórios pós-sinápticos, né? Então, aquelas ondas que a gente tem, e você sabe muito mais do que eu disso, são grotescamente falando, são os nossos neurônios mexendo no tempo e no espaço. Então, o P300 é a resposta a um estímulo, né? Ao que a gente chama, eu vou evocar, né? Eu vou evocar uma resposta daquele sistema nervoso. Por isso, ele é chamado de potencial evocado, que é uma resposta que vai ser provocada. Então, como é que funciona? Você coloca os eletrodos, tá? Você pode trabalhar com qualquer eletrodo de referência. A gente trabalhou com PZ, CZ e FZ. CZ CZ de referência e FZ. A gente colocou como base paradigma overball, que foi FP foi... Como que eu posso dizer? FP foi FPZ, né? O pré-frontal aqui no central foi a gente pode dizer que foi como uma base de um terra, né? Junto com os auriculares, para, tipo, caso tivesse movimento ocular excessivo, coisa assim, a gente ter a limpeza do artefato, tá? Para não ter uma ativação pré-frontal por conta de movimentos oculares, essas coisas, né? Então, a gente trabalhou com esse paradigma. Então, e aí o que a gente viu, né? Quando a gente fez... o que esse exame vê, né? Ele tem... Você coloca um fone auricular, né? Na orelha aurícula esquerda e outro na aurícula direita. E aí vai passar um estímulo, né? Vai ter um som, ele fica escutando um som numa frequência determinada, um som presente, um som contínuo. E você tem um som raro. A gente deixa como se fosse uma canetinha na mão preferencial do indivíduo. Então a gente faz aquele um inventário, como se fosse o de handbook, mas não de handbook, porque esse não é usado para criança, mas é como se fosse. E aí a gente vê com a mão preferencial e a gente deixa como se fosse um passador de slide, e aí ele fica escutando aquele som constante. Então, no momento que eles escutam o som raro, ele aperta. Ah, Fabrício, por que é P300? Porque esse estímulo, né, a literatura já traz há muitos anos, é esperado que o indivíduo processe mais ou menos em 300
milésimos de segundos. E aí, o que, que a gente viu das crianças com TDAH? Né? Então, o que, que a gente viu? Que as crianças com TDAH, cara, na primeira avaliação, elas tiveram um desempenho entre 430 e poucos milésimos de 430 milésimos de segundos a um pouco mais de 600 milésimos de segundos. Então, repare, eu tenho uma diferença muito grande disso. Então, e isso é interessante, Renato, porque hoje, nós já, não hoje, mas hoje já é uma coisa bem concretizada, mas de uns 3, 4 anos para cá, muitos médicos já pedem um P300 para fazer um diagnóstico diferencial. E é interessante porque as pessoas falam assim, eletro não serve para nada, eletro não serve para nada, né? O eletroencefalograma. E aí não é o eletro, né, cara? É como você vai usar o eletro, né? Realmente, se eu fizer um eletro basal, realmente não vai servir para quase nada. Agora, se eu fizer um P300, serve bastante coisa. Então, a gente começou, a nossa ideia foi trabalhar para ter um marcador neurofisiológico. Então, esse foi um piloto, esse estudo foi um piloto nosso, para a gente ver se realmente, tipo, por exemplo, o que a gente se preocupou muito nesse estudo, né? Quando eu digo piloto, ele foi um estudo que a gente se preocupou muito em adequar as questões metodológicas, tá, Renato? Tipo, por exemplo, horário. Então, a gente viu, cara, o melhor horário para fazer era sempre 9 horas da manhã, por conta das questões de ritmos circadianos das crianças com TDAH. Então, a gente fez 9 horas da manhã, entende? Então, todos os exames, todas as avaliações, tanto pré quanto pós, eram sempre iniciadas às 9 horas da manhã. Aí a luminosidade, limpeza de artefato, né? A questão de artefato muscular, como fazer essa resposta muscular. Então, a gente tinha um sensor. Então, foi todo um trabalho de método. Foi um estudo que tem um porquê, tem um problema, né? Tem uma causa, mas foi também visando a gente desenvolver toda uma organização de expertise de metodologia, né? Que a gente fez. Então, aí a gente fez essa primeira avaliação e a gente entra com essa estimulação cortical, que é um som de binaural beats, e que a gente sabe que um grande problema do indivíduo com TDAH é a desregulação do ritmo de alfa, né? Não é que eles tenham alfa a mais ou a menos, muitas das vezes, mas é uma desregulação. Então a gente trabalha com essa... A gente trabalhou com essas batidas, né? De estimulação cortical, que foi algo que eu algo que eu venho trabalhando, tô ficando velho, cara. Algo que eu faço desde 2003, 2004, quando eu iniciei o meu mestrado lá com o professor Vernon, na Castelo Branco do Rio, né? Até eu vi uma live da Bruna Velasquez, né? Eu lembro da Bruna. A Bruna era numa disciplina, ela era tipo aluna mestre do Pedro, né? Do Pedro. Isso em 2004, eu acho. Eu ainda jogava vôlei, Renato. Ainda jogava vôlei. Então isso tem muito tempo, cara. Tem muito tempo. Então, hoje a Bruna, o Pedro, né? Depois de um tempo, o laboratório do Pedro ficou de vez lá no IPUB, lá na UFRJ. Então, como eu estava falando, então a gente trabalha com estimulação cortical, que é uma técnica que a gente já tem existem diversos artigos que são que as pessoas, né, tem diversos grupos, diversos estudos, né, que falam sobre isso, e a gente usou essa técnica novamente, corroborando. Pela primeira vez, ela foi usada com crianças com TDAH numa longa escala, né? E com um marcador neurofisiológico né, cortical. Então, a gente fez 140 sessões, mais ou menos, de 30, 35 minutos, tá? E depois a gente fez um pós. E aí, quando a gente fez o pós, a gente teve uma redução, tá? A gente teve uma redução, o valor ficou entre 390 a 500 e pouco. A gente teve uma redução considerável desse indivíduo, mas mesmo assim ainda tem uma diferença. Se a gente for olhar a literatura quando fala de crianças com desenvolvimento típico, então a gente vê
ainda uma discrepância é, da resposta, né, fisiológica do indivíduo com TDAH para o indivíduo sem TDAH. O P300, né, na verdade, esse tempo que a gente tem de resposta é o tempo de processamento, tá, Renato? Não é o tempo de resposta dele apertar o botão. Se a gente for ver o tempo dele apertar o botão, esse tempo vai chegar a quase 1 segundo. Então, ele vai ser um tempo maior do que isso. Em alguns casos, ele pode até passar de 1 segundo. O tempo que o TDAH dá é o tempo que o estímulo ocorre até o momento de eu tomar a resposta. E aí é por isso que você tem um marcador, né, de resposta num paradigma. Você tem os marcadores de resposta aqui, né, para ver se ele está olhando para a mão, indícios, e também você coloca um marcador na musculatura, né, de braço e mão, né, pode colocar só na mão se quiser, para ver quando ele vai iniciar a apertar o botão, que é quando você para esse tempo, tá? E tudo Fabrício, isso Fale-me. as 140 sessões, ela consistia em que tipo de atendimento? Simplesmente ele chegava numa sala confortável, ampla, ficava da maneira mais confortável possível. Ele tinha um fone estéreo, digital, tudo correto, e ele escutava as batidas binaural beats. Ele escutava ali entre 30 e 35 minutos as batidas. Entende? Entendi. Caso ele precisasse ir ao banheiro, a água parava, batida, ele ia ao banheiro, bebia uma água e retornava. Entende? Entendi. Quem está fazendo pergunta, a gente vai responder no fim, tá bom? Todo mundo já tem umas 4, 5 perguntas, vai respondendo no fim para não quebrar o raciocínio. Fabrício, e qual que foi o resultado final? Você falou que teve uma latência maior de resposta, né? A gente teve uma diminuição na resposta. Isso. O que corrobora com os nossos outros estudos de estimulação cortical. E o que deixou mais a gente satisfeito foi, em termos de resposta, foi que a gente vê a grande possibilidade do P300 ter valores normativos, da gente conseguir usá-lo para marcadores neurofisiológicos para, vamos dizer assim, não é para fazer o diagnóstico de TDAH, mas para auxiliar no diagnóstico diferencial de crianças, de indivíduos com TDAH, entende? Esse, para a gente, foi a melhor contribuição que a gente tinha feito. Porque até então, Renato, a gente trabalhava com o P300, mas a gente avaliava muito desenvolvimento típico, e aí avaliava, por exemplo, atletas, entende? Pelo menos no nosso grupo, a gente tinha muito isso. Então, a gente comparava atletas e não atletas, atletas e não atletas, sabe? Sedentário e não sedentário, coisas assim. E nunca para servir de um diagnóstico diferencial. Então, a maior coisa assim, de resultados que a gente tem é justamente isso, que ter contribuído para a gente para um marcador neurofisiológico. A diferença, Fabrício, que eu acredito também, é que até então a gente entende o P300 como uma avaliação. E não só como intervenção que vocês fizeram de 140 sessões. Na verdade, a gente fez 140 sessões com a estimulação cortical. O P300 foi só a avaliação só. Tá. Foi só a avaliação. Isso. O P300 foi só a avaliação. Mas o que eu vejo também legal, Renato, é que, tipo assim, cara, para mim, assim, mostra que o P300 é um exame simples, baixo custo, e consegue orientar bastante para uma questão que a gente tem, entende? Não só para TDAH, mas serve para um diagnóstico diferencial. Só queria dizer uma coisa, Renato. Esse era um estudo que a gente estava fazendo, né, cara? E aí a gente tinha uma ideia, tá? A gente foi contemplado com um projeto, e aí só que esse projeto foi no auge que nós tivemos alguns cortes, alguns remanejamentos. Então, fazia parte de um projeto que ganhou, mas não levou. Então, ele ganhou o edital, mas a gente não conseguiu levar o dinheiro. E, infelizmente, depois
por algumas outras questões também, eu acabei saindo da UERJ e tal, e a gente não conseguiu levar o projeto à frente, porque a gente tinha a ideia de fazer um trabalho tendo um grupo controle, com crianças com TDAH, e um grupo não controle, para eu poder comparar quem recebeu a estimulação e quem não recebeu, entende? Uma coisa só que cabe a gente dizer, uma coisa que eu vejo que é bastante assim, importante dizer, é que a gente trabalhou com uma coisa que foi o efeito placebo, tá? Então, por exemplo, a gente tem um outro estudo nosso, tá? Que ele foi um short paper, um artigo curto, que agora eu não me recordo nem aonde ele foi publicado, mas eu lembro que a gente fez isso, eu não sei se foi um trabalho, um resumo, um artigo completo, que saiu em anal de congresso, alguma coisa, que foi só o efeito placebo disso, tá, Renato? Então, por exemplo, a gente botou só o fone com qualquer batida, a gente tem todo esse efeito placebo mapeado da estimulação cortical e também o efeito placebo do P300, entende? Só o fato Fabrício, mandaram aqui para o WhatsApp pedindo para você explicar melhor como que foi a estimulação cortical. Que ela entendeu que foi o P300, mas ficou em dúvida o que foi a estimulação cortical. Então, a estimulação cortical, ela consiste em uma música, como se fosse uma música, tá? Só que é uma música que existe todo um programa que você faz. Então, você trabalha com binaural beats. Essa batida binaural beats, então é mais ou menos assim, vamos supor, eu quero estimular alfa, né? Em frequência, entendi. Então, por exemplo, eu tenho 13 Hz. Vamos supor, 13 Hz. Tô indo bem basicão, assim, só para dar um exemplo. Então, eu entro com 800 Hz de um lado e 813 Hz do outro lado. E o meu córtex, ele vai entender essa diferença, tá? É como se fosse uma estimulação e é uma estimulação cortical que ela vai trabalhar com uma linha, tá? Que é uma linha que a gente chama parte auditiva, mas ela também vai explorar bastante, por viés dela, ela vai organizar bastante toda a parte sensório-motora, tá? Então, por isso que a gente tem melhoras em mecanismos de prontidão e tal. Então, eu consigo trazer para esse indivíduo um cenário cortical mais favorável para ele fazer essas tarefas, tá? Fabrício, teve alguma diferença que vocês tenham percebido ou levantado no estudo sobre o paciente ser mais TDA ou TDAH? Não deu nenhuma diferença. Aliás, essa era uma hipótese que a gente pensava que tivesse que ter. Mas uma coisa também eu posso te dizer também, tá, Renato? Quase 80%, tá? 78%, entre 78% e 80% das nossas crianças eram tipo estavam apresentando ali aquele perfil mais combinado, como a galera costuma chamar, tá? Isso precisa ser dito, tá? Entendi. Fabrício, então qual foi a conclusão do estudo? Cara, a nossa conclusão é que a gente viu que a estimulação cortical criou um cenário favorável, né, corticalmente, para esses mecanismos, melhorando a capacidade de prontidão desses indivíduos, e a gente conclui que o P300 pode ser um exame eficaz para um diagnóstico diferencial, né, do indivíduo com TDAH, tá, Renata? É o que a gente conclui desse estudo. Hoje posso já falar do futuro, que a gente está fazendo? Pode. Então, Pode. hoje eu sou chefe de um laboratório, né, que é o LIEMP, que é Laboratório de Inovações Educacionais e Estudos Neuropsicopedagógicos da Faculdade de Senso-PEG. A gente tem um laboratório em São Fidélis, né,
e a gente está implementando um também em Joinville, parou um pouco por conta dessa pandemia. Hoje eu tenho uma aluna minha que está, na verdade eu co-oriento ela no mestrado, e a gente está retomando esse projeto, tá? Com um design experimental, e a nossa ideia é ampliar esse N, tá? Ampliar esse N e conseguir agora partir para uma setorização de subgrupos. Então, ampliar um N preocupado com essas questões de subgrupos, tá? Que a gente tá fazendo. Tá? E principalmente um subgrupo que a gente não olhou no trabalho, mas é a questão de sexo, para ver se tem uma diferença, né? Essa questão de sexo masculino, né? Do menino com sexo feminino, com a menina, que é um subgrupo. Então, hoje a gente está ampliando bastante, a gente já vem ampliando, estudando para ampliar essa pesquisa com TDAH. Tá? E a gente também, além da estimulação cortical, a gente vai trabalhar com outro grupo recebendo uma outra estimulação, que é um treino cognitivo, cognitivo-motor, né? Que vamos dizer assim, um programa ludomotor, né? Que envolve tarefas motoras que você tem que fazer com dupla tarefa, né? Uma atenção compartilhada, vamos dizer assim, tá? Então a gente está querendo ver para ver que tipo de estimulação e tal diminuiria essa questão desse processamento. Um outro estudo que a gente está rascunhando, né? Que a gente pensa também correlacionar, porque a gente viu na literatura, a gente vê que, muito provavelmente, crianças com TDAH que têm alteração no P300, Renato, aí já entra já na sua área, um estudo que a gente está fazendo em parceria com uma fono, a gente vê que as crianças têm alterações no processamento auditivo central, né, que é o PAC, né? O PAC, isso mesmo. Isso. Fabrício, é bom você falar, vou interromper um pouquinho, porque tem muito médico hoje falando que o P300 substitui o exame de PAC. Não substitui. Não é isso que eu ia falar aqui. Não substitui. Inclusive, eu vejo que cara, eles podem ser parecidos, assim, sei lá, mas eles são eletrofisiológicos, os dois, neurofisiológicos, vamos chamar assim, mas eles têm respostas diferentes. São respostas complementares até. Isso mesmo. Então, para quem está assistindo, deixar bem claro que precisa dos dois, que um não substitui os dois em hipótese nenhuma. A avaliação, o objetivo da avaliação de um é diferente do outro. Com certeza. E a Lúcia perguntou no início se há contraindicações para fazer o P300. Olha, cara, assim, eu desconheço do P300 ter contraindicação, tá? A estimulação cortical tem contraindicações, que tipo, se você tiver crianças ou indivíduo tiver crise de enxaqueca, coisas assim, não pode fazer, tá? Se ele tiver enxaquecas, coisas assim, não convulsão é ideal. Também, Fabrício? Não, convulsão não. Convulsão não. Incrível que as pessoas falem, é preciso dizer que a estimulação cortical ela surge, quando ela surge lá no meados de inícios da década de 70, se não me engano, ela surge como que eu posso dizer? Para um tratamento de convulsão, tá? Para você crises convulsivas, epiléticas, entende? Ela surge justamente com isso. Então, óbvio que, por exemplo, para você fazer uma estimulação cortical, tem todo um critério, tem todo uma formação, você tem que, né, não é só comprar, vou comprar o CDzinho, como algumas pessoas vendem, entende? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é tipo, comprei ali na loja, vou usar e pronto. Não. Existe toda uma formação,
tem que passar por os exames, tem que ter toda uma formação, né, tem que ter toda uma avaliação para saber o que você pode usar, o que não pode, entende? Existe No tudo isso. mercado hoje, qual profissional que tem utilizado a estimulação cortical, você sabe? Sim, cara, olha, a gente vê muito fisioterapeuta, tá? Uhum. Eu sei de alguns fonos e a gente vê muito em esporte, né? A gente vê muito em esporte, principalmente para o mental game, né? Para a parte mental, foco, pessoal de nadador. A gente, por exemplo, eu mesmo fiz a minha tese de mestrado com atletas de boliche, o Luiz Henrique fez com atletas do nado sincronizado, a gente teve o pessoal que fez com atletas de futebol, entende? A gente já teve uma galera que fez com Parkinson. Então a gente tem um pool, né, de profissionais que utilizam, mas é importante ter uma formação. É importante esse indivíduo passar por uma avaliação neurológica antes, uma avaliação neuropsicológica, entende? Você ter todo como que eu posso dizer, uma série de dados desse indivíduo. Mesmo, por exemplo, mesmo que seja para simples melhora para concentração, para estudar, mas é interessante que eu tenha dados desse indivíduo para eu poder fazer, né? Eu tenho que tomar muito cuidado. Eu digo isso porque hoje você coloca no Google, você compra um CD e tal, como se fosse qualquer música, e o indivíduo, né? Isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem até aplicativo, assim. né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala contraindicação, é tipo assim, contraindicação não tem desde que seja corretamente usado, sabe? Então, assim, esse corretamente usado é bastante assustador, tá? A gente fala que não tem nada, nenhuma restrição para fazer, mas o resultado pode ser negativo. Pode, justamente. É o que eu sempre digo, cara, o limiar de beneficiar ou maleficiar tá ali, é do outro lado da rua, né? Isso vai depender do conhecimento que você vai usar, né? Tipo, sim. Por exemplo, se eu coloco tempo de mais, se eu coloco tempo de menos, né? Então, existe uma série de questões que precisam ser colocadas, né? Tipo, por exemplo, esse protocolo que a gente trabalhou é para crianças com TDAH. Com atletas é um outro protocolo, entende? Então, são coisas que são bastante diferentes. A Cláudia perguntou, eu acho que quando a gente iniciou, a gente foi tanto falando, foi fluindo tão normal o assunto, que eu esqueci de falar sua profissão, sua formação. Beleza. E ela tá perguntando toda a sua formação. Eu sou formado em Educação Física, minha graduação. Trabalho estudando respostas neurofisiológicas, principalmente com tempo de reação, processamento seletivo motor, coisas assim. Então, fiz meu mestrado como que eu posso dizer? Fiz meu mestrado em Ciência da Motricidade Humana com ênfase em Neurociência e aí depois fiz o meu doutorado na Federal do Rio de Janeiro, né, na Biofísica, dentro do programa de Neurobiologia, sobre a orientação do professor Alfred Scholl. Que foi pro TDAH também, né? Sim, foi sobre comportamento motor e crianças com TDAH. Na verdade, a gente tem um grupo, uma das áreas de pesquisa que a gente trabalha é a pesquisa de TDAH, né? Aí, nesse meio tempo, eu fiz neuropsicopedagogia, né? Sou neuropsicopedagogo, então trabalho com essas questões. E hoje, 90% das minhas pesquisas são estudando aspectos marcadores neurofisiológicos, motores e questões relacionadas relacionando comportamento motor, né, competência motora e desempenho acadêmico, desempenho cognitivo de crianças, né? De crianças e de vez em quando a gente trabalha também com idosos e tal, mas hoje o foco maior é realmente crianças e adolescentes que a gente vem trabalhando, tá? Então, essa é a minha formação, né? Tô ficando velho, 18 anos de formado já esse ano.
Com 16, por aí. Passa muito rápido, né, cara? Passa muito Ô, rápido. Fabrício, eu não sei se você já ouviu falar a estimulação neuroauditiva, chamada Sistema Sena. Você já ouviu falar dentro Sim, da fono? já ouvi falar assim. É bem parecido com a estimulação cortical, só que a estimulação cortical ela tem algumas particularidades e tal. Eu não conheço muito a estimulação Sena, mas já ouvi falar algumas fonos que a gente trabalha juntos até, a Ana Carolina Miguel, aliás, queria mandar um beijo para ela, ela falou que ia assistir. Então, tipo, a gente já ouvi falar, mas eu não conheço muito assim ao critério. O que eu posso dizer é que nessa estimulação realmente são só as batidas mesmo, tá? O indivíduo não faz nenhum outro tipo de intervenção enquanto ele escuta as batidas. Ele só escuta as batidas e mais nada, tá? Isso, então, tem as particularidades, mas vamos dizer que o princípio de lógica é mais ou menos o mesmo, tá? Eu acho que também a diferença é que a estimulação cortical existe um embasamento científico muito grande há longos anos. E o Sena, existe até esse questionamento dentro da fonoaudiologia, que Ah, ele não tem tanta publicação, não tem tanto embasamento. Eu acho que a primeira tese de eu... doutorado saiu ano passado, da Viviane, se não me engano. E aí as pessoas têm muita resistência. Algum nicho da fono existe por causa dessa falta de embasamento da estimulação Sena. Eu posso dizer que, tipo, a estimulação cortical realmente a gente tem um embasamento científico muito grande, tá? Eu acho que só o nosso grupo de pesquisa, a gente tem trocentos artigos publicados de linha direta, tá? E em diversos caminhos, desde com crianças com TDAH, tem esse de P300, tem com crianças com dificuldade em matemática, dificuldade atencional, entende? Tem com atletas, a gente fez um trabalho com atletas de judô, eu acho que em 2008, 2009. Tem a minha tese de mestrado, que tiveram alguns artigos. Então, assim, e fora também tem o Calomene, tem os artigos do Vernon, do João Rafael Valentim. Então, realmente tem um pool de artigos muito grandes com diversas frentes diferentes, tá? Isso é um fato. Agora, assim, Renato, eu realmente não posso falar do método Sena, que eu realmente não conheço a fundamentação dele. Então, realmente não posso falar. Você, como fonoaudióloga, pode Eu falar também não tenho informação, sim. O que eu melhor do escuto, o que que eu eu. vejo, acompanha nas redes sociais, os comentários. É. Aliás, é até interessante falar, né, Renato, que o P300 é um exame que o fono ele pode aplicar, né? Sim, sim. Né? Geralmente o P300 quem aplica assim na prática clínica é o fonoaudiólogo. Né? Isso É um mesmo. exame bem bacana e isso é interessante porque isso deveria ser melhor difundido, né, cara? Eu acredito porque ainda por mais que tenha ganhado uma certa notoriedade, os médicos começaram a solicitar, mas eu ainda acho que, tipo, para mim, vejo que os fonos precisam divulgar, né? Poderiam divulgar mais assim essa competência da aplicação do P300, entende? Eu acho que até como a Cláudia falou, que o investimento é muito alto do P300 ainda, para a demanda que os médicos ainda pedem, que muitos ainda não Entendi. desconhecem, né? Então acho que é por isso que ainda está mais lentificado, passo a passo na É, forma. sim, sim. Alguém A mais tem Cláudia colocou aqui sobre quem aplica, né? Acho que foi a isso, Cláudia. Então, cara, eu sei de neuro, que aplica, eu sei de fono e otorrino, tá? isso. Então, eu sei desses quatro públicos que aplicam. Eu E acho que a vou falar. confusão, Fabrício, é o seguinte, Ah, que o objetivo até da live é trazer o mundo científico, acadêmico, para o sim, pessoal sim. que está na clínica. Então, Cláudio, o que acontece?
uma coisa é aplicar com cunho profissional, com Sim, clínica. Outra coisa é a parte de pesquisa. Em pesquisa, geralmente é o grupo que pesquisa. Então não fica fechado só em fono. sim. É aquele grupo daquele núcleo que vai pesquisar. E por Não, isso é. tem de É, outras áreas. O objetivo e é isso pesquisa, não é aplicar nem ter ganho é, mas isso é financeiro com isso. interessante, Renato, é porque, por exemplo, muitas vezes quando a gente vai dar palestra, vai falar, as pessoas jogam no Google e acham esses artigos e perguntam se a gente pode fazer, aplicar no filho deles e tal, e a gente sempre diz, não, a gente não pode. Mas queria deixar claro uma coisa, tá? Por mais que não esteja no corpo de autores do artigo, a gente nunca faz um estudo que envolva P300, coisas, sem ter uma fonoaudióloga Uhum. dando, validando os nossos resultados e todos os critérios de inclusão e exclusão. Quem aplica toda a parte de VISC, né, são, são neuropsicólogos que Uhum. fazem essa função pra gente, entende? A gente já até contratou neuropsicólogo, porque para deixar claro que a gente respeita muito também o conhecimento da área da galera, tá? Entendi. Renata, antes de você fazer uma pergunta, eu queria mandar um beijo para minha filha, para minha namorada, para a Suelen, para a Jujuba, que elas estão aqui no bastidores assistindo, elas não vão querer aparecer, mas elas estão aqui no bastidor assistindo, entendeu? Queria mandar um Até hoje eu não beijo. conheci sua filha, você tem que trazer um dia ela para Cruzeiro É para verdade. conhecer. Vamos, vamos. Próximo curso em Cruzeiro a gente vai com certeza. Tá Tá? ótimo. Eu ia só perguntar se tem alguém que tem mais alguma dúvida para postar, que daqui a pouquinho a gente já vai encerrar. É. E assim, Renato, uma coisa que a gente que a gente pensa, né, futuramente, é, é ampliar também, né? Por exemplo, quando a gente fala número de estimulação e tal, a gente está trabalhando com ah, aí é uma temática que você gosta mais, né? Que é a questão do neurofeedback e ver o que a Aham. gente tem de respostas neurofisiológicas, né? De neurofeedback. E a gente fez um piloto, e você sabia, cara, que o efeito placebo do neurofeedback trouxe resposta no P300? Jura? Juro, cara, é incrível, né? O efeito placebo. E isso é muito bacana, porque, tipo, o que que a gente fez, né? A gente criou o pseudo-neurofeedback. A gente colocou o Aham. neurofeedback e criou um vídeo como se a criança estivesse jogando. E deixou ali 12 minutos ele fazendo a intervenção, entende? E a gente fez isso 20 sessões, entende? E aí a gente viu que o efeito placebo ocorreu. Deu uma melhora no P300 só o indivíduo que fez o pseudo-neurofeedback. Aí agora a gente está discutindo se eu prolongar ou se esse efeito placebo, se for um estudo com mais números de intervenções, ou se no follow-up, que a gente vai fazer um follow-up agora, se no follow-up esse efeito placebo, o efeito do grupo placebo, vai ser mantido. Aí eu te conto os Ai, próximos quero sinais aí saber. de P300, ou seja, é uma técnica, né? A gente tem um equipamento lá no. Que qualquer eletro, né? Na verdade, P300 é um sistema, né? Que você tem, É, com qualquer eletro você consegue fazer. Como a gente tem um por eletro em exemplo, tem um parceria. eletro aqui que eu faço Sim, neurofeedback, sim. só eu comprar o software do P300 que eu tô fazendo. Isso, justamente. E aí a gente, em parceria com uma parceria Ciências e Cognição e SensoPeg, aí a gente tem esse como que eu posso dizer, esse, a gente está ampliando os nossos estudos, né? Bem bacana com essas crianças. E um dos estudos que a gente está ampliando é com neurofeedback, que aí você entende bem mais do que eu, quem sou eu para falar sobre neurofeedback contigo, mas é algo que a gente está vendo, né? Porque o P300 é um marcador neurofisiológico bem fidedigno e tem uma coisa também que é bem bacana, né, cara? É uma testagem rápida que a gente faz, né? Sim. Então, tipo, a gente faz lá 100, 200 respostas, mas você faz é um tempo curto para você fazer. Então, vale
vale muito a pena você fazer isso, né? Demora mais colocação dos eletrodos e arrumar a impedância do que fazer o teste, na verdade. Com o equipamento que a gente na verdade já tem até a touca, né? Então você vai Ah, bem, mas bem mesmo assim, a rápido. nossa impedância é o sofrimento de todo mundo que trabalha com EG. A impedância é. Mas é que É, com o tempo você vai já ganhando experiência, já vai sendo mais fácil, né? Mas e você tem ali os filtros, mais ou menos, não é difícil. Não é difícil. Acho mais difícil é regular a bioimpedância para intervenção. Aí também. isso, isso, são cenas, porra, de vários outros capítulos que é, né? O cara que domina isso, ele domina neurofeedback, né, cara? É, Ele mas é domina difícil. Nossa, neurofeedback. tem hora que demora um tempão até a gente conseguir. É. Agora, mas hoje a gente tem limpezas de software, você consegue fazer as limpezas, né? Bem mais Filtro tranquilo. óptico. Agora, há muitos anos atrás, quando a gente começou isso, acho que é, 2003, eu acho que 2002, eu fiz a minha primeira coleta, era primeiro que o tamanho do eletro era muito maior, era um eletro que a gente tinha que ter um carrinho pro eletro. Não sei se você chegou a trabalhar com eletro assim, Não, desse mas eu nível. lembro, eu já vi. Então, era um eletro que tinha que ter um carrinho e, cara, você tinha que colocar uma pasta, grudar eletrodo por Ainda tem eletrodo, essa pasta. sabe? Tem alguns Era, modelos, sério. era uma coisa que, assim, cara, imagina, pô, sistema 1020, É, sistema, pô, 1010, cara. Cara, era uma loucura. Eu lembro que, assim, era humanamente, assim, era humanamente, né? Uma vez, a gente foi fazer um piloto de uma pesquisa com criança, cara, e aí a gente falou assim, se a gente conseguir fazer de uma criança, a gente já está no lucro, porque imagina, era um tempo para aprender na criança, cara, que era assim, era quase critério de inclusão, a gente brincava, tem que ter cabelo raspado para participar do estudo. Eu pegava uma menina assim, cabelo longo, meu, era um trabalho. Hoje com a touca, facilita bastante pra gente, bastante. assim, pô, bem tranquilo, né? Tipo, isso até é interessante, porque até interessante a gente ter falado disso, né? Porque até 2012, né, mais ou menos, a gente tinha muito médico que quando passava eletro em criança, né, dizia, você falava do P300 e eles falavam assim, não, como vai fazer o P300? Criança com TDAH tem que fazer o eletro meio que tomando um tranquilizante, trocando, né? Eu não sei se você já chegou a pegar algum médico assim, mas na minha Já. realidade, a gente tinha bastante médico fazendo com essa fala, né, cara? Com essa fala. Então era uma coisa, né? Não, não se usava, não tinha o olhar. E aí a gente vê a importância de uma parte clínica baseada em evidências, né? Porque a ciência já fala no P300 há um bom tempo, né? E a clínica demorou a incorporar esse P300 de fato, né, cara? A gente Sim, vê bem o quanto que existe ainda, né? A gente não tem sempre uma prática baseada em evidências, né? Isso é verdade, bastante importante para a gente. verdade. Bom, Fabrício, eu queria agradecer muito você ter aceito participar dessa live em pleno Nada, cara, para feriado. mim, que isso. Eu que agradeço. Para mim é uma honra participar aqui com você. Espero ter conseguido responder, atingir a sua expectativa. Ah, Quero dizer que convite seu é sempre convite aceito, né? Não tem como dizer não. Eu acho que Deus. você é uma pessoa aí que sempre acreditou na gente, né? Já, sei lá, acho que já tem uns 6 anos de parceria, mais ou menos, né? Foi quando Fez a sério. começou a montar, né? E você sempre entendeu algumas situações que eu coloquei para você e sempre coloca. E, cara, eu queria dizer que é muito bacana a gente poder falar de evidências científicas que são factíveis na clínica, né, cara? Porque uma coisa que a gente
tem quase um mantra, tanto no Ciências e Cognição quanto no nosso laboratório, é que o que a gente faz aqui em pesquisa consiga ir realmente para a clínica, porque não Isso mesmo. adianta eu desenvolver uma coisa científica e que não tenha uma aplicabilidade clínica que é para realmente mudar a vida das pessoas, né? Porque só tem sentido a gente fazer pesquisa se for para realmente a gente contribuir para uma mudança na vida das pessoas, né? Contribuir para as pessoas serem realmente atingidas, né? Então, Fabrício, muito obrigada mesmo. Nada, eu que Agradeço a agradeço. todos. A Cláudia está falando que gostou, que foi muito bom, Que bom, parabéns. fico feliz. E o objetivo justamente é isso mesmo, porque quando o paciente vem na clínica, a gente tenta explicar qual é a evidência científica que existe, por que, que a gente pode fazer, por que, que não pode, e às vezes Sim, há um sim. conflito sobre o que outras pessoas falaram sem ter evidência científica. Então Justamente. chega a ser frustrante, até não ético, porque você vender uma coisa para um paciente que não tem evidência científica, isso é grosseiro, influencia É, na ética do profissional. Então, o objetivo realmente era isso, trazer o que tem de evidência que pode ser feito dentro das clínicas. principalmente, né, Renata, só para a gente finalizar, é, cara, envolve neuro é muito sedutor. E É, aí você tem os neuropicaretas. E é isso aí, mesmo. cara, tipo assim, é o marketing, é a imagem bonita, é o cara fofinho, é aquela coisa que elegante, e aí vende, e as pessoas confundem muito isso, né? E aí, por Isso. exemplo, o cara entra no site, aí tem lá nossos artigos, são artigos de blog, sem ser, né? É. Mas isso é, De revista né? paga para publicar. Eu tava conversando, né? A gente está para fazer uma live de ciência, né? Que tem um evento que a gente organiza em São Fidélis, que é o Pint of Science, né? Que acontece no mundo inteiro, que é o Ciência no Bar. E a gente está tentando ver se a gente consegue fazer ele digital. A gente está querendo ver e tal. E aí, tipo, a gente estava discutindo que acho que a maior contribuição, né? Uma das coisas que essa quarentena, essa pandemia vai deixar para gente é que a gente precisa começar a falar sobre evidências científicas desde cedo nas escolas, cara. O método científico precisa estar dentro das escolas desde cedo, sabe? Para Seria justamente as ter como uma pessoas, aula de né? economia, para a pessoa saber o que, que ela Sim, pode gastar, o justamente, dinheiro que deve comprar e o que ela não deve comprar. justamente, sabe? A gente precisa ter esse método científico cada vez mais dentro das escolas, entende? Para as pessoas entenderem o que é realmente, saberem ter um olhar crítico e ver o que é científico e o que não é, entende? Isso é muito, muito importante, né? E que a gente, assim, siga, né? Que a gente evolua nesse sentido e principalmente com o neuro, né, cara? Porque, meu, se você, qualquer coisa que envolva TDAH e autismo, você vende fácil, Bem fácil. E sem né? Com embasamento. É todo o verdade. respeito, você é fono, você sabe bem. Se eu botar ainda um nome em inglês, é que eu, pô, se eu, é que a gente falou de um artigo que é estimulação cortical, porque senão ia ser cortical stimulation. Imagina, eu ia estar falando em inglês, entende? Imagina. Pô, aí E a vende gente que é mais do de ainda. laboratório pesquisando sabe como é árduo essas É, pesquisas em neuro, como a pô, metodologia é terrível, até fechar a cara, metodologia. Fabrício a vai gente terminar em começou. 10 segundos. Beleza. A gente começou em 2012 e terminou em 2014, né? Trabalho árduo. Renata, brigadão, foi um Gente, prazer. obrigada.